Bom dia, irmãos. Bom estar com vocês aqui de novo. Depois dessa caminhada em Tiago, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, como eu, pelo menos, aproveitei. E hoje nós estamos aqui nos finalmente, né? Nós queremos realmente espremer o que ficou para a gente de bom, né? E eu tive aqui duas perguntas que cabe à parte que eu ministrei, e eu vou responder a primeira delas e depois, no segundo momento, eu volto para responder a segunda pergunta, tá certo? Então, só para refrescar a memória, essa primeira pergunta que foi feita para mim, na verdade, ela foi feita lá atrás, no dia da aula, uma das primeiras aulas que eu estava dando, quando eu estava falando sobre a questão da cobiça, né? E a pergunta chegou mais ou menos no fim da aula e eu já estava com o tempo exprimido e não tive tempo de responder. Eu lembro que foi uma colocação que a nossa irmã Alba fez, mas eu não quis, era uma pergunta muito ampla e eu não quis discutir naquela hora porque não tinha mais tempo, né? Então, ela ficou pendurada no cabide até hoje. Então, hoje eu vou gastar algum tempo aqui falando sobre ela. Na verdade, eu falei sobre a cobiça, vocês vão de lembrar comigo que eu expliquei como Eva, né? Ainda um ser humano perfeito, sem pecado, e tinha os seus desejos, né? E esses desejos eram bons, porque eles tinham sido criados por Deus. Mas durante o momento dela de tentação, ela deu asas, né, para o que o inimigo instigou, e ela adotou uma postura assim, afrontando uma ordem direta de Deus. A Eva, assim, foi ela que inventou, no caso, a cobiça. O desejo era bom, o diabo ele instigou Eva, e Eva tinha toda a condição ali de não atender aquilo que o diabo estava propondo, mas ela deu asas e o desejo dela foi corrompido. E esse desejo corrompido, a Bíblia trata de cobiça. Então, foi isso que Tiago estava tratando. Se você abrir lá em Tiago capítulo 1, eu vou ler o trecho mais ou menos que nós abordamos esse assunto. Tiago capítulo 1, verso 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Então, em torno desse trecho, nós falamos e comentamos sobre Eva, que quando no verso 14 fala que ninguém é tentado por Deus, mas pelo próprio mau desejo. E esse mau desejo, ele se chama cobiça. E a pergunta era mais ou menos a seguinte: a relação entre a cobiça, que eu falei para vocês naquela ocasião, que era a porta de entrada, foi a porta de entrada do mal na vida do homem. E que aí, por essa porta de entrada, contaminou todo o ser humano, né? E aí o homem ficou com a sua natureza contaminada, tanto o corpo como a alma. E como você não pode separar uma coisa da outra, uma coisa afeta a outra. O corpo afeta a parte imaterial do homem e a alma, o coração, foi o termo que a Bíblia usa lá, principalmente no Antigo Testamento, o coração atinge o corpo do homem. Então, as duas coisas estão interrelacionadas, o corpo e o coração, e uma afeta a outra. Então, o homem tem
no ponto de vista aqui do Antigo Testamento, do ponto de vista antropológico judeu, ele tem ele é composto de duas partes, um corpo físico e o que a Bíblia chama de coração, que é a parte imaterial do homem, né? Então, nessa parte imaterial tem a mente, tem os sentimentos, tem as emoções, tem os desejos e por aí vai. Então, existe toda uma série de funções humanas que não são físicas, mas são, assim, imateriais, vamos dizer assim. E então tem essa parte que a gente na ocasião apresentou como coração. Então, qual que era a relação que nós tínhamos que fazer? Qual que é a pergunta aqui? Qual a relação entre a cobiça, a carne e o coração? Então podemos dizer assim, o homem foi criado, esse ser foi criado composto de corpo e a alma vivente, né? Diz que quando Deus soprou, tornou-se alma vivente. Então, o boneco de barro, que seria o corpo, recebeu animação com o sopro divino, que seria, vamos dizer, uma parte imaterial que aquele boneco de barro adquiriu, né? Muito bem. Então, na ocasião, eu falei que a cobiça foi a porta de entrada para o mal. Gênesis fala 2 vezes que tudo que Deus criou foi bom. Depois fala que viu Deus o que criou e era muito bom. Então, até aí, a criação do homem foi perfeita. Mas a gente entra em Gênesis 13 depois e nós vemos aquela descrição da queda, de como Eva foi tentada e como ela deu ouvido, e ela afrontou uma ordem direta de Deus que era, olha, daquela árvore vocês não comem. E ela foi e comeu, ela foi lá com as suas próprias pernas. Então, ao fazer isso, ela criou um efeito, um impacto no organismo humano, que foi a entrada do pecado, que corrompeu todo o ser humano. Daí para frente, esse ser humano tem um viés do pecado dentro dele e teve consequências para a vida dele. Ok, o Adão foi pelo mesmo caminho dela e também comeu do mesmo fruto e também se corrompeu. Então, daí para frente, o casal corrompido, os 2 seres humanos existentes então, eles passam a reproduzir uma humanidade com as mesmas características deles dois, certo? O que a gente chama da humanidade caída. Muito bem. Então, mais ou menos, é isso que acontece em Gênesis, é mais ou menos essa a antropologia que trata o Antigo Testamento. O mundo correu, a história rodou, e lá na frente, os judeus tiveram contato com a cultura grega, com a cultura helênica, e ali eles aprenderam outro termo que correspondia a essa natureza humana, que é o termo carne. Não sei se carne é o melhor termo, porque carne, referindo-se ao ser humano, é sobretudo material, vamos dizer assim, né? É um corpo, né? Mas carne também, na terminologia grega, tem o significado de uma parte de desejos, uma parte de sensualidade, uma parte outra imaterial, dentro do significado da palavra carne, né? Que é sarx, no grego é sarx. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, a carne significa esse ser humano composto de corpo e alma, vamos dizer assim, ou a parte material ou espiritual, como você queira, e ele chama esse conjunto de carne. E a carne, sempre que se refere à carne, nesse sentido da constituição humana,
é a carne como sendo com viés pecaminoso, né? Já é a carne no sentido de corrupção. Então, fica assim, o ensino bíblico aqui, Tiago está falando sobre a cobiça. Pela cobiça do próprio homem foi que entrou o pecado e o pecado gerou a morte. Então, a cobiça, que é um desejo, como que eu vou dizer, um desejo corrompido, é um mau desejo. Cobiça é o desejo que se tornou, que era bom, um desejo, mas se tornou pecaminoso. Ele é a porta de entrada do pecado humano. Foi por aí que entrou o pecado. E a carne, que os autores do Novo Testamento, que está escrito aqui para a gente no grego, na maioria dos escritos, traz esse conceito mais do grego, de que é a natureza humana corrompida, tá certo? Então, qual a relação? A relação é assim: cobiça é a porta de entrada, é um desejo mau, é uma parte do ser humano, e a carne tem a ver com o ser humano pecaminoso. Então, é essa a distinção entre cobiça e carne, né? E é dessa maneira que o Paulo e os autores do Novo Testamento, né, lidam com esse termo. Eles já assumem que os leitores deles sabem o que é carne. O próprio Paulo dá explicações sobre os frutos do Espírito e as obras da carne, né? E ali tem uma lista toda que Paulo coloca em Gálatas 5, das coisas que ele considera obras da carne. Então, esse já era um conceito dominante, vamos dizer assim, lá no primeiro século, e se refere ao homem todo e esse homem pecaminoso. E dentro dessa carne tem um pedacinho que é a cobiça, que é um desejo com viés para o mal, tá certo? Então, esse é o entendimento que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha conseguido me fazer claro aqui. Estou à disposição aí se você quer perguntar ou comentar alguma coisa nesse sentido. Devolvo para você a palavra, Flávio. Obrigado. Então, irmãos, agora alguém quer falar sobre esse tema, fazer uma outra pergunta acerca ou como desdobramento para o Girval? Tá aberto. Ou quiser falar alguma coisa sobre esse texto, comentar. Porque se não tiver, a gente vai passar para nossa próxima pergunta. Bom, hoje, então, eu vou pedir para você já continua. Ô, Giba, não, deixa eu ver. Giba, você conseguiu ver aquele tópico lá? Sim, você quer que eu comente alguma coisa? Acho que sim, vamos lá. Então, vamos continuar agora com o Giba, ele vai responder e comentar, né, sobre a segunda pergunta que nós recebemos e vamos dando andamento aqui na nossa conversa. Irmãos, está aberto aqui para vocês fazerem reperguntas ou quiserem fazer alguma outra pergunta nova, tá bom? Pode ir lá, Giba, obrigado. O que o Flávio colocou para mim, na verdade, foi relativo a uma aula dada pelo Celso, né? E, por coincidência, a gente estava falando agora há pouco, antes de começar a aula, né? Que é sobre paciência nos momentos de sofrimento, né? É o que a gente está tendo que exercitar, né?
basta me conhecer um pouquinho mais de perto para saber que eu não sou o mais indicado para falar sobre paciência, né? É uma coisa muito complicada. E é complicada ao ponto que a gente encontra recomendação para ser mais paciente, inclusive fora da Bíblia, né? Ou seja, o impaciente, ele sofre e é mal visto não apenas no nosso ambiente, né? O mundo inteiro sabe que ser impaciente não é uma coisa boa, né? E a gente sabe também que a impaciência, em geral, ela está assim ligada a momentos ruins, né? No texto que o Celso ministrou aula, que é Tiago 5, de 7 a 12, a gente vê bem isso, né? O texto diz que a gente tem que ser paciente, assim como um agricultor que espera pelo momento da colheita, né? E o que eu acho interessante nesse texto e nessa analogia com a colheita é que a gente tende a resolver todos os problemas que a gente tem com os nossos próprios recursos, né? Recursos financeiros ou através de pessoas que você conhece, né? Mas tem uma variável que ninguém, independente dos recursos que tenha, né, consegue mexer, que é o que está dito aí nessa analogia com a colheita, né? Que é o tempo, né? O tempo não dá para a gente abreviar, tem que esperar o momento, né? Tem que esperar o momento da crise passar, tem que esperar o momento de voltar para a igreja, tem que esperar... enfim, com isso a gente não consegue mexer muito, né? E a diferença dessa questão de impaciência com a visão do mundo, que, como eu disse, também vê isso como uma coisa ruim, e a nossa, está ligada a quem a gente coloca a nossa confiança, né? No caso do mundo, você pode receber uma porção de conselhos, olha, isso não é bom, as coisas são assim mesmo, seja paciente e tudo mais, né? E que não deixa de ser conselhos bons. Agora, no nosso caso, a grande diferença está na confiança, né? Em que ter paciência, não simplesmente por ter paciência, até porque algumas pessoas nascem com mais paciência do que outros, né? Eu vejo a questão muito ligada a nós colocarmos a nossa esperança em Deus mesmo, né? Saber que Ele está à frente de tudo e que vai resolver as pendências, os problemas que a gente tiver, segundo o seu propósito e para o nosso bem, né? Então, eu vejo essa como sendo a maior diferença entre o apelo de ser paciente, que é dado pelo mundo, né? E o apelo de ser paciente que a gente vê nos ensinamentos aí de Tiago. Obrigado, Giba. Eu acho que esse é um tema A muito... pergunta seria isso. Desculpa, você terminou? Terminei. Obrigado, Giba. E aí, esse tema, ele está muito presente, né? Quando o irmão pediu para, lá no formulário, pediu para falar um pouco mais desse tema, eu achei também muito interessante, né? Porque, como o Gilberto mencionou, a gente está passando por um tempo que a gente não tem muito o que fazer. E eu acho que agora é a hora que mais nós devemos depositar nossa confiança em Deus. E é muito desafiador. Eu acho que, como o Giba falou, a gente sempre está aprendendo a ser paciente. É muito difícil você ter a situação que não está nas suas mãos, né? A gente não tem o controle. Eu não tenho o controle desse vírus, eu não tenho o controle de quando a gente vai estar podendo ter uma vida normal.
Mas aqui é a hora da gente renovar nossa confiança em Deus, permanecer firmes assim como igreja, né? O que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer dentro da nossa humanidade, capacidade, né? Que é estar juntos, participar dos cultos, da escola bíblica, orarmos uns pelos outros, perguntar, se empenhar, saber como tá uns os outros e confiar em Deus, pedir, clamar a Ele, levantar nossas orações para os céus e pedir a Deus. E eu acho que é um tema muito relevante, é muito atual e eu acho que é um desafio para todos nós. Mais alguém, irmãos, queria comentar alguma coisa sobre paciência, sobre, de repente, como está sendo para você esse momento, ou como é para você a questão da paciência? Se o irmão que fez a pergunta também quiser comentar, ou, na verdade, pediu a reflexão, né? O Celso não está com a gente aqui porque ele está na Inglaterra, então está um pouco difícil os times da gente estar ao mesmo tempo, né? Pode falar, Su. É interessante essa colocação que você e o Gilberto falaram, né? Que assim, agora na pandemia a gente tem que depender de Deus mesmo, porque a gente não pode fazer nada, né? E aí eu queria salientar o aspecto de que eu acho que é um momento da gente aprender que não só na pandemia, né? Que até no dia a dia, quando as coisas estão normais, quando a gente tem, vamos dizer assim, algumas armas na mão, né, para fazer as coisas, quer dizer, ainda quando eu posso fazer, o que eu faço tem que ser na dependência de Deus, né? Na paciência de esperar o tempo de Deus, né? E assim, fazer o que eu posso, mas confiando que é Deus, sempre, né? Não é porque está na pandemia, não tem jeito, agora é com Deus. Não, é com Deus sempre, né? E eu acho que esse momento é uma questão para a gente refletir nesse sentido, né? De que não é só no momento que eu não posso fazer nada. É em todos os momentos, né? A Cida, depois o Daniel, que eu vi as mãos levantando. Então, esse negócio de paciência, às vezes, é muito difícil, principalmente quando você ora por muito tempo, né? Por um pedido, principalmente pela conversão de pessoas que você quer tanto. Eu tenho visto, assim, que esperar o momento de Deus não é uma coisa fácil, né? É mais fácil a gente falar sobre isso do que viver isso aí, porque no dia a dia, quando você espera com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40, né? E a coisa não vem, ela não acontece, né? E você sabe que você está orando segundo a vontade de Deus, porque você está pedindo pela conversão de alguém, né? E você tem certeza da vontade de Deus com relação a isso, né? Que todos cheguem ao arrependimento. Então, é muito difícil, mas o segredo mesmo, né? Da gente viver com paciência é a confiança mesmo em Deus, porque se a gente duvidar do amor de Deus e de que Ele está ouvindo a nossa oração, de que Ele está perto e que Ele sabe daquela situação, se a gente perder isso de vista, né, a gente se desespera e fala, eu vou desistir de orar, eu vou desistir de esperar e não tem jeito, né? Então, essa confiança em Deus, ela é mais fácil também de falar do que de viver. Porque quando a situação está difícil, quando a espera é longa, né? Quando se ora por um marido, por um filho, por uma pessoa que você ama e que você não vê os resultados, aí sim que você tem que exercer essa confiança em Deus e esperar, porque a confiança é fundamental, né? Saber que Deus ama a gente, né? Só um parêntese que eu queria fazer rapidamente nisso, é que a gente vê grandes pessoas, homens e mulheres da Bíblia, que oraram durante muitos anos. Só que como a gente lê a história, vira a página, já acontece, né? A gente esquece, às vezes, que aquela pessoa orou por muitos anos. Quantos anos que foi que José foi escravo? Quantos anos? Quer dizer, tantos irmãos que passaram muitos anos por um processo
pedindo a Deus e clamando a Deus, com a confiança em Deus. E como às vezes a gente perde essa noção do tempo, da espera. Porque você virou a página, olha como Deus é bom, já resolveu, né? Só que, na verdade, aquela pessoa passou por um processo longo de confiança, firme, e às vezes demora anos, né? Daniel, depois, se mais algum irmão pedir, só me avisar, levantar a mão, mandar uma mensagem no chat. Pode ir, Dani. Queria fazer uma colocação aqui, é o seguinte. Quando a paciência faltou, eu estou brabo, irritado, invocado, eu bato na mulher, bato no sofá, no saco de coisa, mas está aí, minha paciência se foi. Qual, na prática, que eu queria que a gente destacasse aqui, o que a gente tem que fazer na prática quando isso acontece? É o quê? Então, claro que eu tenho a resposta, mas eu queria abrir, porque, às vezes a gente precisa lembrar de alguns detalhes importantes, né? Quando isso falta. Às vezes, quando a gente está com raiva, sem paciência, a gente não lembra, às vezes, das coisas. Então, é sempre bom a gente voltar. Mas vou deixar para os meus universitários responderem. Ok? Giba, você quer... Daniel, você tem alguma coisa contra mim, Daniel? Acho que sim. Tem não. Caramba! Quando falar que eu não sou a pessoa indicada para falar sobre paciência, você vem com a... você misturou ainda a paciência com o autocontrole, é tudo que eu tenho. Aí não dá, né, Daniel? Né? É difícil. Bom, a receita, no fundo, todos nós sabemos, né? Não dá, a gente não pode, acho que, conseguir essas coisas só por vontade própria, né? Acho que a receita aí é a gente se abrir, né? Enxergar essa nossa dificuldade e pedir para que Deus mude o coração da gente, né? Eu não vejo outra forma, né? Porque você pode até eventualmente se controlar numa outra situação, mas se ela for um pouquinho mais pesada, aí você perde o controle de novo, né? Como eu disse, isso é muito comum em mim, né? Para muitas situações assim, eu sou impulsivo, né? E no fundo é bom quando a gente percebe que pelas nossas forças a gente não vai conseguir ir muito longe, não, né? Você pode conseguir uma melhorazinha, mas não avança muito, né? Não é uma coisa bem firmada, né? Enfim, deixar que Deus agir e ter mais momentos de intimidade. Quando você está ligado ali no galho ou na árvore, vamos dizer assim, né? Quanto mais intimidade ou mais contato você tem, mais fácil ter o controle, né? Para essas situações aí, né? Enfim, por exemplo, quando um exemplo talvez não seja muito bom, mas pode servir um pouco para exemplificar. É mais fácil você perder o controle, por exemplo, num jogo de futebol do que no ensaio do louvor, por exemplo, né? Acho que o ambiente em que você está envolvido, onde é que você está gastando tempo, né? Ou seja, na tua intimidade no dia a dia aí com Deus, né? É o que vai fazer você se manter mais controlado, né? Mais controlado por Ele, vamos dizer assim, né? Porque a gente mesmo não tem muito sucesso nisso. Eu não sei se foi isso que você quis dizer.
E complementando também, que o Giba... Não, acho que legal, Giba, o que você falou, bem importante, sim. E também acho que concordando com o Giba, acho que em Gálatas 5:22, é muito legal que esse tema faz uma ponte do que o pastor Gival falou, da carne, e aqui em Gálatas 5:22 ele coloca claramente a luta da carne contra o espírito. E a palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é alegria, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 2 dos temas que a gente que são inerentes à pergunta do Dani. Aí ele continua: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aqui é legal, irmãos, que a falta de paciência é um fruto da carne. É um fruto da natureza caída. E aí aqui o apóstolo está exortando nós a buscarmos no Espírito a paciência, que é um fruto do Espírito Santo. Então, é o que o Giba falou plenamente. Não é algo que a gente atinja. Eu vou aprender a ser paciente. Vou fazer isso, a fórmula tal, porque eu li num livro de autoajuda que tem uma fórmula da paciência. A paciência, quer ver umas fórmulas usadas? Nunca responder. Sabe? Você só ouve. Não, isso não é paciência, porque às vezes você está queimando de ódio dentro de você. Não tem paciência sendo exercida no seu coração. Às vezes o seu coração está matando a pessoa, esganando ela, e quieto. Mas o seu coração está queimando. Então, por isso que não é um exercício humano, é um exercício espiritual, né? Então, e aqui em Gálatas 5:22 fala que é um fruto do Espírito. E por isso a gente tem que buscar no Espírito a paciência. Essa paciência a gente não atinge por mero exercício humano, é espiritual. Mais alguém quer falar? Dani, alguém quer comentar? Tem 2 mãos levantadas, da Sueli, depois do Girval. É só, estou pensando aqui, porque o que o Daniel também colocou foi assim, perdi a paciência naquele momento, quebrei tudo, bati em alguém, sei lá. Gente, é pedir perdão, né? Eu acho que a questão de ser o fruto do Espírito, a questão de buscar Deus é para não acontecer de novo, né? Que está perfeito, é isso mesmo. A gente só vai conseguir atingir isso através do Espírito, porque é um fruto, né? Mas no momento que você perdeu, né? Dependendo a quem você atingiu, é o perdão, né? Primeiro perdão a Deus, né? E a quem foi atingido, né? Com a falta de paciência, né? Perfeito. Espera aí, pela ordem, acho que agora é o Girval, depois é o Cássio, depois a Cida. Eu só queria dizer, deixa eu ver se isso, só queria dizer para vocês, primeiro, coitada da Alba quando o Daniel perde a paciência. Não, mas o que eu queria dizer... Não chuta, não. Mas eu queria dizer o seguinte, que tem uma relação direta aí com o temperamento. Eu acho que quando nós entramos na idade adulta, a gente começa a descobrir, fica mais claro o temperamento da gente, e a gente tem virtudes e tem fraquezas em cada temperamento. Então, por exemplo, a gente sempre fala que Pedro é aquele cara explosivo, aquele cara sanguíneo, aquele cara que sai fazendo tudo para depois pensar, né? E é verdade, ele tem no temperamento dele um ímpeto explosivo mais à flor da pele do que outros. Então, eu acho que tem pessoas que o temperamento facilita, no caso, a convivência, a paciência, e tem outros temperamentos que a paciência é um exercício doloroso, né? E eu acho que nem tanto céu também, nem tanta terra. Eu acho que próprio Pedro, quando escreveu a segunda carta dele, ele fala assim, olha, junte na sua fé a virtude, na virtude o conhecimento, no conhecimento o domínio próprio e no domínio próprio a paciência.
Então, ele coloca ali uma certa ordem, né? E ele coloca aqui que essa coisa do amadurecimento, da paciência na perseverança, né? Então, o domínio próprio segue-se da perseverança. Então, o autoconhecimento é muito importante. Para quem, assim, sabe qual que é o seu temperamento, algumas medidas podem ser tomadas preventivas. Não quer dizer que vai evitar todas as situações de explosão, mas quer dizer que algumas coisas podem ser feitas se eu sei que eu tenho esse temperamento. Agora, o oposto também é tão ruim quanto. Se a gente pode falar que assim a falta de paciência é uma coisa ruim, de certa forma também, para quem não é explosivo assim, não é impaciente, é uma passividade inativa, né? De certa forma, o Tiago, ele não menciona isso diretamente, mas a gente lê a carta dele, ele está falando de fé sem prática. Quer dizer, o cara é paciente com tudo, tão paciente, que também não faz nada. É omisso. Então, o oposto também é tão ruim quanto. Só que o impaciente tem uma consequência social mais imediata, uma reação social contrária, muito mais agressiva, né? O pessoal reage ao impaciente e não reage da mesma forma com o passivo, né? Mas tanto ser impaciente, explosivo é ruim, e quem tem esse temperamento tem que administrar isso, como ser passivo e inativo também tem que lutar contra isso. Então, as duas situações não são ideal com relação ao fruto do Espírito que foi lido pelo Flávio aqui, tá bom? Quem é agora? É o Cássio. É o Cássio. Não, com relação à paciência, né, sendo um fruto do Espírito, né, mas eu vejo que esse fruto, né, provém de uma semente, né, que tem que ser cultivado para poder crescer, justamente no nosso dia a dia, nas atividades cotidianas, né, nossas, né. Por exemplo, na fila do mercado, no trânsito, numa pessoa que está nos atendendo, da forma como está nos atendendo. E isso daí nos faz com que a gente treine a paciência, não é? Para que naquilo que nós somos impacientes, né, em determinadas coisas, né? Porque muitas vezes eu sou mais paciente por uma coisa e o outro irmão não é paciente na mesma coisa. Ou eu sou impaciente em uma determinada área que o outro irmão é mais paciente, né? E a gente ter esse treinamento, né, esse exercício no nosso dia a dia, para que justamente depois na nossa convivência, né, como irmãos, que como aqui no Tiago relata, né, nessa paciência também do nosso convívio, né, com o irmão, do nosso dia a dia, que isso esteja crescendo, né, seja sempre uma crescente, não na passividade, como o Gival colocou muito bem colocado, que eu concordo muito com ele, né, mas exercitando, né? E é no dia a dia que a gente exercita isso. A gente vê as falhas que nós temos, né? Nos frutos do nosso do espírito, que nós temos que fazê-lo crescer, praticando, e é justamente no nosso dia a dia, no nosso convívio, né? Com o nosso vizinho, com o nosso familiar, para que realmente isso possa servir realmente de testemunho, né? Como o Espírito nos mudou, nos moldou para sermos pessoas pacientes, mas também com sabedoria, né? No nosso dia a dia, no nosso viver. Acho que é você, Cida. Depois, irmãos, eu vou passar para a última pergunta do Gi. Oi, desculpa. Não, rapidinho. Só para organizar aqui, rapidinho. Aí depois eu vou passar para a última pergunta do Gi. Aí depois, na sequência, a gente abre para quem quiser compartilhar um testemunho
falar de algum texto que mais te marcou, tá bom? Pode ir, por favor, Cida. Eu tô vendo dois aspectos bem diferentes aqui de paciência, né? Um é aquele que você é provocado e aí você reage, né? E aí você tem que ter o domínio próprio, né? Então, eu acho que essa parte da paciência mais relacionada com o domínio próprio, né? É ter paciência com o outro, né? Mas está relacionado com o domínio próprio. Um outro aspecto que eu vejo é essa paciência de longo prazo, quando você tem uma situação em que você está vivendo, em que você espera a ação de Deus, né? Aquela pessoa que espera pelo seu cônjuge, espera, e ele não aparece, né? Não aparece a pessoa com quem você vai dividir a sua vida, é uma espera longa. A esposa, o marido que vive uma situação difícil no lar e que espera a conversão do seu marido, a saúde de um filho que não melhora e que é de longo prazo, coisas que são assim, em que você tem que ter longanimidade, né? São aspectos diferentes. Num é domínio próprio, no outro é longanimidade que é exigido de você. Então, quando você está numa situação de longa espera, né, que você tem que ter paciência para Deus mudar situações, para Deus mudar a realidade, né? Que você tem, porque o tempo passa e você não vê nenhuma mudança, apesar das suas orações, apesar de você estar fazendo o que Deus quer, que você está perto de Deus, que você está em oração, está em busca da palavra e tudo, e você tem que ficar esperando, né? Eu acho assim que quando nós perdemos a paciência, né? Respondendo isso, comentando o que o Daniel falou, que quando a gente antecipa e quer resolver o caso com as nossas próprias mãos, porque paciência nada mais é do que a gente entregar para Deus a solução de problemas que aparentemente não tem solução, né? Mas quando a gente vê na Bíblia que as pessoas perderam a paciência, por exemplo, quando o povo estava lá, Moisés estava no Monte Sinai e o povo lá embaixo, e eles esperaram, e como ele não descia, eles tomaram uma decisão e fizeram um bezerro de ouro. Quer dizer, toda vez que Saul também, Saul esperou o sacerdote chegar, e o sacerdote não chegou, ele foi lá e fez o sacrifício. Toda vez na palavra que as pessoas anteciparam, que não tiveram paciência de esperar o momento de Deus na vida delas, as coisas deram errado, né? Deram errado e foi desastroso. Então, a gente tem que se imbuir de paciência, né? É no espírito mesmo, né? Nós temos falado isso direto, mas a paciência de longa espera, ela é mais difícil, né? Porque, às vezes, o domínio próprio, você sai da situação, foge, pelo menos, né, no imediato, pede para Deus te orientar, né? Mas a paciência de longa espera, eu acho ela mais difícil, né? Porque você espera um resultado que não vem. Então, ela está relacionada com dependência de Deus, né? Você não pode fazer nada, você tem que depender de Deus. A paciência está intimamente relacionada com dependência de Deus, porque são situações em que você não pode alterar, você não pode fazer nada, né? Tem que depender totalmente de Deus. Obrigado, Cida. Eu só gostaria de concordar com a Cida, né? Quando ela fala justamente da dependência de Deus, né? Aí lembrando, né, que Paulo diz, né? Miseráveis seres que nós somos, né? De toda a nossa fragilidade, de como somos, né? E como Deus conhece, né? O nosso coração, os nossos medos, nossos temores, nossa paciência, nossa impaciência. É só pela misericórdia de Deus para que a gente possa superar as nossas falhas, os nossos defeitos e podermos ser, né, melhores a cada dia, né?
pelo Espírito Santo de Deus, né? Nos ajudando nesse processo de santificação, né? Para que a gente possa, né? Que tudo se redunde, né? Em testemunho, né? Para aqueles que nos cercam, para as pessoas do nosso convívio diário, né? Mostrando, olha, aquele que era tão impaciente, hoje está com um pouco mais de paciência. Aquele que não tinha... não esperava nada, hoje está com esse longo ânimo. É Deus trabalhando dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Verdade. Amém, é verdade. Obrigado, irmãos, pela participação, muito edificante. Vamos aqui abordar mais um tema, mas assim, sem prejuízo de voltarmos e falar um pouquinho mais de paciência. A aula é nossa e a gente quer crescer e edificar uns aos outros. Essa é a última pergunta que eu passei para o Girval, ele vai fazer uma breve exposição, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema, e lembrando que todo mundo está livre para falar, é só pedir a vez, se quiser comentar, ou falar de alguma questão que te edificou, tá bom? Pode ir lá, pastor. Ok. Essa segunda pergunta que eu tenho aqui, o irmão que fez a pergunta, ele fala a pergunta em cima de Tiago 2,14, que diz assim, Tiago 2,14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Então, o irmão quer saber sobre essa questão, sobre acaso essa fé pode salvá-lo? E ele pergunta assim, salvá-lo do quê? E se você olhar no contexto, um pouco antes dessa passagem, imediatamente anterior ao verso 14, ele fala do que a que salvação ele se refere. Ele diz assim no 2,12, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, ele fala sobre o exercício de juízo que vai ter. Então, quando ele fala aqui que a fé sem obras não pode salvá-lo, está no contexto do julgamento final, que esses versos anteriores a esse se referem, tá certo? Então, a primeira parte da pergunta é essa aí, a fé sem obras, acaso essa fé pode salvá-lo? Salvá-lo do quê? De no julgamento final, ele possa ser justificado, ele possa ser absolvido, se ele tem uma fé sem obras. Essa é a primeira parte da pergunta que foi apresentada. Depois o irmão acrescenta assim, um crente pode ter fé, e se ele não teve tempo para fazer obras, a fé dele é morta? Ele perde a salvação? Então, para responder essa pergunta, se um crente que não teve tempo de fazer obras perde a salvação, e se a fé dele é obra, bom, se a fé dele é morta, bom, se ele não teve tempo, ela não é morta, ele não teve tempo, né? Ela só é morta se ele tem fé e não faz nada. Mas essa resposta para essa pergunta, nós precisamos entender o contexto do livro de Tiago, tá certo? O que Tiago está escrevendo? Por que Tiago está escrevendo esse livro aqui? Ele está escrevendo esse livro para combater uma doutrina equivocada que estava permeando a igreja naqueles dias, né? Porque tinha gente fazendo práticas de exercícios espirituais sem interação com o mundo externo. Então, era uma prática pessoal que dispensa o contato, a evangelização do descrente. E, de certa forma, está anulando o ID de Jesus, tá certo? Então, foi para corrigir esse desvio doutrinário que Tiago falou sobre fé e obras.
E como nós estudamos sobre fé e obras, Tiago trata fé e obras como os dois lados de uma mesma moeda. O que Tiago insiste não dá para dizer que a fé só sem obras é suficiente, assim como as obras sem a fé seja suficiente. Os dois vão juntos e são uma única coisa, fé e obras, tá certo? E então ter fé, mas não ter obra, é uma anomalia. E nós precisamos entender, então, que Tiago está querendo corrigir isso no seio da igreja. Podemos chamar isso de uma falsa doutrina, não é verdade? Você tem uma fé sem obras. É isso que ele está tentando lidar lá com o pessoal. É isso que ele está focado, e o recado dele aqui é nessa direção. Ele não está discutindo se perde salvação, se não tem tempo para boas obras. O que ele está discutindo é assim: na vida cristã normal, é natural que, junto da fé, ocorram a realização das boas obras. É isso que ele está discutindo, esse é o foco dele na carta dele, tá certo? Então, nós precisamos entender assim que, quando o escritor bíblico está dando um recado aqui, ele está escrevendo, nesse caso, uma carta, ele está tratando de um contexto específico. Ele não está fazendo uma doutrina irrespectivamente para tratar de todas as possibilidades de fé e obra. Ele está discutindo um aspecto muito pontual aqui, que é quem diz que tem fé e não está praticando a fé com boas obras, tá certo? Agora, perde a salvação. Vamos pensar assim: quando o escritor bíblico faz ou coloca uma posição, se ele não está respondendo a nossa pergunta, nós temos que recorrer a outros textos da palavra de Deus. Então, o conjunto da revelação divina é que vai responder para a gente de uma maneira mais abrangente. Então, perde ou não perde a salvação? No caso aqui de Tiago, ele diz assim no capítulo 2, no verso 24: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Não apenas, por obras e não apenas pela fé. Então, a obra evidencia a fé daquela pessoa. A obra concretiza, então essa pessoa acredita assim, olha o que ela está fazendo, tá certo? E então, essa questão que foi colocada aqui pelo irmão, sobre assim, o crente ter fé e não teve tempo de fazer as obras, eu acho que está respondida por Jesus na cruz, ali com o ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz, ele fez a declaração de fé dele, e ali Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, Jesus ali, nesse evento, ele está respondendo que, ok, não aquele ladrão não teve tempo ali da cruz de descer de lá e fazer boas obras. Mas, eu diria para você, seguindo o estudo de Tiago, se aquele ladrão tivesse sido tirado vivo da cruz, libertado, ele deveria fazer boas obras para justificar a fé que ele teve em Jesus. Esse é o ensino de Tiago. Mas ele está num caso excepcional, tá certo? Então, é uma anomalia, vamos dizer, na vida cristã. Tiago está tratando da vida cristã como um todo. E esse caso é um caso pontual específico. O indivíduo está à beira da morte. E não é por isso que Deus vai salvá-lo? Não, se ele buscar corretamente, Deus vai salvá-lo. Não teve condição de fazer boas obras, mas o trecho da crucificação nos ensina que ele não perde, ele ganhou a salvação dele. Não se trata aqui de perda de salvação. Nem Tiago
trata da perda da salvação, nem a salvação dada por Jesus, declarada por Jesus ao ladrão da cruz, indica que porque ele não teve obras agregadas. O que nós precisamos entender exatamente esse é o objetivo. Tiago está escrevendo uma carta para um ensino errado que está sendo ali dissipado no seio da igreja, que as pessoas estão por uma fé pessoal sem obras, sem boas obras. Então, a virtude aqui, esse é o foco de Tiago, tá certo? Então, eu espero que tenha respondido aqui para o irmão que não existe aqui nenhum conflito das duas situações. Em nenhuma das duas situações, o indivíduo perdeu a fé. Não foi retirada a salvação de ninguém, só foi dada a salvação. Agora, na vida cristã, no dia a dia, na vida cristã normal, as boas obras é o verso da moeda da fé. As duas estão na mesma moeda. As duas vão juntas. É isso que Tiago está insistindo. A igreja tem que viver com fé e as boas obras caminhando juntas. Uma e outra. Não é uma ou a outra, tá certo? Então, fica claro que a nossa fé, na nossa vida cristã, ela tem que ter essas duas lados, né? Tá certo? Então, assim, se você quer discutir fé e obras, então você vai para um manual de teologia sistemática. Lá você discute o aspecto específico. Aí você pega todos os versos que tem na Bíblia que trata de fé, todos os versos que tem na Bíblia e trata de obras, e se ganha salvação, quando se perde salvação, se não perde salvação. Isso é teologia sistemática. Mas aqui, nós estamos estudando uma teologia bíblica. Nós estamos estudando um problema pontual da igreja. E que Tiago está tentando corrigir um desvio ali, tá certo? Fico com essa colocação e abro para os irmãos comentarem. Eu acho que esse tema, já vou dar aqui para a Sueli, esse tema é bem interessante, que eu acho que é algo bem importante de nós termos em mente. Quando a gente estuda o livro, o autor daquele livro ele tem uma teologia bíblica, ele tem uma mensagem, uma lógica e um raciocínio dentro daquele livro. Às vezes a gente tira um versículo e tenta encaixar num outro livro que acaba ficando sem sentido. Por isso que o ideal, às vezes a gente tem uma dúvida numa passagem de um livro, é ler o livro inteiro, de ponta a ponta. Porque muitas vezes o contexto do livro te responde o que o autor está querendo dizer, às vezes até com aquela terminologia, né? Sueli, por favor. Eu entendo assim que o que Tiago está questionando ali não é a salvação da pessoa, né? Na verdade, o que Tiago está querendo, pelo menos quando eu leio, o que eu entendo é que Tiago está dizendo para mim assim, olha, vem cá, você é verdadeiramente salva? Porque você diz que tem fé, mas eu não vejo obra na tua vida. E aquele que tem a verdadeira fé tem que ter a obra, né? Então, assim, Tiago não está colocando a questão da salvação pela fé, no sentido, se você tem fé e não tem obra, então, né, não tem a salvação. Não é nesse sentido. Eu acho que ele está muito mais colocando para que cada pessoa se autoavalie. Bom, você está dizendo que tem fé, mas cadê a tua obra? Né? Será que você realmente tem a fé verdadeira? Porque a fé verdadeira, ela gera obra, né? Então, é muito mais nesse sentido de avaliação pessoal do que, como o Dival falou, de uma teologia geral de salvação pela fé ou pela obra. Irmãos, e nisso que a Su falou, eu acho que tem um ponto que é muito importante. As obras são uma evidência da nossa salvação. Se você tem fé em Cristo Jesus e a sua vida não reflete nada, então isso, provavelmente, você não teve uma conversão genuína.
As obras, esse amor ao próximo, eles são a evidência. Só fazendo um parênteses rápido, em 1 João 4,20, a palavra de Deus diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E tem vários textos nesse sentido. Quando você tem uma conversão em Cristo Jesus, uma vida verdadeira, o amor, o cuidado, as obras, os frutos do Espírito Santo, eles são evidências de uma vida transformada, de uma vida que está sendo lapidada pelo Espírito Santo. Algum irmão, agora não me recordo quem falou, aquela pessoa que não tinha paciência, quando ela se converte, ou o pavio curto, né, que o pessoal fala, né, explode qualquer coisa, vai transformando a vida dela. Eu me converti, nossa, a minha vida mudou quando houve Deus me alcançou, a minha vida mudou muito e eu fui atingido em diversos campos. E a gente vai vendo o Espírito Santo trabalhando em nós. Quem pediu na sequência? Não, você respondeu. Eu só queria falar que a fé, né, que a obra é evidência da fé. A obra é evidência da fé. Porque se não tem obra, a sua fé ela é morta, né? Porque nós somos salvos, né? Nós somos criação, lá em Efésios diz, né? Que nós somos criação de Deus, né? Para as boas obras. Para as boas obras. Nós somos criados em Cristo Jesus, quer dizer, nós fomos alcançados pela graça e pela fé, né? Mas para as boas obras. As obras são evidência da nossa fé. Perfeito. Mais alguém quer comentar desse tema? Então, Fábio, isso é bem importante. Oi, fala. Só acrescentando o que a Vera acabou de dizer, a Cida, aliás, que a Cida acabou de dizer, em Efésios 2,10 diz que somos criação de Deus para efetuar as obras que de antemão Ele preparou. Então, é exatamente isso. Vai acabar acontecendo. Aliás, o pastor Samuel estava dizendo, tem coisas que a gente nem sabe, mas através da gente foi feita coisa que é a vontade de Deus. Então, isso já são obras. E elas não são, vamos dizer assim, não dá para dar um tique em cada uma. Né? Ela faz parte do que Deus preparou para você fazer. Só isso. Amém. E isso é muito legal, esse conceito de cuidar do outro. A gente não é criado para, agora Cristo me alcançou, então agora eu vou ter uma vida de meditação no meu quarto, eu e Deus, vou orar 20 horas por dia, e é isso, essa é a minha vida cristã. Não é isso. As boas obras em Cristo Jesus envolvem nós anunciarmos essa maravilhosa salvação, levarmos as boas novas, cuidarmos das pessoas, amar, é sempre como vocês falaram, é sempre para. É uma vida que envolve a nossa ação, a nossa atividade. Não ativismo, mas o viver em Cristo Jesus envolve cuidar das pessoas, né? Do nosso próximo, e assim mostrar quem é Cristo, esse maravilhoso Senhor que nos alcançou. Mais alguém, irmãos? Muito bom, muito bom. Bom, muito obrigado. Obrigado aos professores que aceitaram aí o desafio de responder. Agora está aberto para eventuais novas perguntas. E também, brevemente aqui, um momento de testemunhos. Se alguém quiser comentar o se algum texto mais marcou você, o seu coração, alguma coisa que se quiser, não é nada obrigatório, que ninguém fique, assim, constrangido. É uma participação de que você quiser falar, se alguma coisa se tocou no seu coração, alguma mudança, está aberto aqui para vocês. E se ninguém falar, eu começo e falo a minha, e já falo para mim o que mais tocou no meu coração, em específico. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos dessa carta, né, de Tiago, né, a passagem sobre a incerteza dos planos humanos, né?
Então, quando ele fala a respeito, né, no capítulo 4, né, de 13 a 17, né, de como muitas vezes, né, nós temos a presunção de fazer planos, né, de colocar metas em nossas vidas, né, e muitas vezes sem colocar isso diante de Deus, né, sem colocar isso debaixo da aprovação de Deus, ou debaixo do aceite de Deus, debaixo da orientação de Deus, naquilo que no nosso coração planeja, da mesma maneira que o nosso coração é enganoso, né? Então, é sempre isso, né? Naquilo que, se Deus quiser, se Deus permitir, poxa, eu quero realizar isso, eu quero fazer aquilo, eu quero viajar, eu quero uma mudança de emprego, uma mudança em alguma área da minha vida. Mas, Senhor, por gentileza, esteja à frente e esteja me mostrando se o caminho que eu estou querendo trilhar é o caminho realmente que tu queres que eu trilhe, para que o meu coração não seja enganoso, me enganando, achando que é a tua vontade que está sendo realizada. E quando eu vejo, é o meu querer, é o meu desejo prevalecendo acima da sua vontade. Então, esse trecho me fala muito ao coração, para que eu não tenha um coração enganoso, achando que eu estou fazendo algo naquilo que Deus está me mostrando, me revelando, e eu vendo que lá adiante, vendo que eu fiz porque o meu coração que desejava e ansiava. E quando eu vejo lá na frente que deu errado, é porque eu não coloquei, eu esqueci de pôr Deus à frente desse projeto ou dessa meta. Que Ele tenha misericórdia da minha vida nesse sentido. Amém. Obrigado, irmão. Mais alguém? Eu vi que a Geni abriu. Sobre isso, abriu o áudio. Então, Tiago fala muito para a gente, né? Orienta muito a gente, meu Deus. E voltando a falar um pouquinho da falta de paciência, né? Eu acho que Deus tem me provado bastante aqui agora com meu pai, né, gente? Com 103 anos quase, está muito devagarinho, está muito lento, tá... e a minha paciência tem dia que realmente a gente sai fora. E é só pedindo perdão e misericórdia do Senhor, como diz Jó ali, né? No final de tudo, Jó pediu misericórdia para Deus, e graças a Deus ele venceu, né? E eu, essa semana, eu também fui provada. Eu tive que ir no INSS para regularizar a minha procuração sobre meu pai. Sabe quanto tempo eu fiquei no ponto de ônibus? 50 minutos. Aquilo, a minha paciência estourou, que nem diz o Daniel. A vontade era socar aquele motorista, viu? Mas eu sei que ele não tinha culpa nenhuma, mas eu reclamei. Eu acho que a gente também tem que colocar nossa atitude em ação. Temos também que reclamar. Eu falei, se eu tomasse esse ônibus todo dia, eu ia fazer um abaixo-assinado aqui, porque não é possível. Falei, eu estou com a minha coluna arrebentada, que aí fiquei reclamando. Depois eu falei, Senhor, será que eu devia ter feito isso? E pediram perdão a Deus depois, né? Mas eu acho que a gente também, às vezes, tem que tomar alguma atitude. Porque eu falei, Senhor, eu entrei no ônibus, eu estava morta, quebrada. Esse 09 aqui nosso aqui, ele é de 40 a 50 minutos. Então, o povo que toma essa condução teria que realmente reclamar. Às vezes a gente fala, eu sou cristã, eu tenho que aceitar tudo quietinha. Muitas vezes, eu não sei se eu estou errada, mas eu não vejo muito assim, não. Eu acho que muitas vezes a gente tem que colocar a nossa situação para ver se as coisas melhoram, né? Mas a gente perde realmente a paciência nesse momento, né? Aí Jó ali, depois que tudo ele sofreu, ele pediu misericórdia e compaixão a Deus. É o que a gente tem que fazer. Eu peço compaixão e misericórdia quando às vezes eu perco um pouco a paciência aqui com meu pai, né? Eu sei que a idade dele está bem avançada, mas eu também estou coroa, já estou velha. Então é difícil para a gente. Eu acho que todos os irmãos que falaram, não tem um que não perde a paciência, né?
Tem momento que a gente erra, mas Deus é tão misericórdia que Ele sabe quando a gente erra e quando a gente realmente pede perdão. Eu vivo pedindo perdão a Deus toda hora, né? Para Ele ter misericórdia na minha vida, né? Então é isso aí. Mas a carta de Tiago nos ensinou muito, né? Que a gente está lutando contra isso e colocando em prática, né? No nosso dia a dia. E outra coisa, é muito bom servir a Deus, sabe? É muito bom a gente fazer boas obras. Eu acho que quando a gente se converte e aprende a palavra de Deus, a gente tem que realmente fazer boas obras. A gente, esse tempo aqui parada dentro de casa, como faz falta a gente visitar o irmão, a gente conversar com o irmão, ajudar o irmão. Isso faz muito falta na nossa vida. Então, a gente tá meditando nesse tempo todo que nós estamos aqui parados dentro de casa. É isso aí que eu queria falar. Obrigado, Flávio. Nada. Mas e assim, minha irmã querida, eu acho que Jó mesmo, ele conversa com Deus, ele levanta o clamor dele a Deus, quando ele sofreu, o que a gente fala, não é sofrer, ai, que gostoso, eu tô passando por uma provação. Não é isso. A gente, quando está sofrendo, não há nada de errado. E Jó fez isso. Jó, que era um homem de extrema paciência, ele levantou o clamor, ele falou com Deus, Senhor, porque eu estou passando por isso, tudo. Isso daí não é errado. Então, o que é errado é nós colocarmos em xeque a bondade de Deus, porque a gente está passando por uma luta. Aí é errado. Mas a gente fala para Deus, Deus, eu não estou aguentando, Deus está muito pesado, Deus, as minhas costas estão machucadas, me ajuda. Isso daí não tem nada de errado, meus irmãos. Isso daí é correto. A gente só não pode colocar em xeque a bondade de Deus, porque Deus é bom sempre, ainda que estejamos passando por dificuldades. Então, agora, mas levar as nossas dificuldades, as nossas reclamações, mas com coração confiante, com coração em Deus, isso daí é válido. Espera aí, uns irmãos pediram a palavra. O Daniel, eu acho que eu não vi se outro irmão pediu. Pode falar, Dani. Eu queria só mencionar o que eu aprendi nesses textos todos. Primeiro, capítulo 3 de Tiago, sobre a língua, né? A gente precisa dominar a língua, o Espírito de Deus para nos ajudar, que a gente, às vezes, tem vontade, quando falta paciência, falar coisas que não devem, né? Mas, por outro lado, a língua também pode ser utilizada para o bem, como bem disse a Geni. Nós precisamos ser instrumentos também de crescimento, de ordem, de justiça. Então, isso também faz parte da nossa atividade como cristão também. Não é errado a gente falar aquilo que está errado, né? E sermos próprios. Uma outra coisa que eu aprendi muito, tenho aprendido nesse período, quando a minha paciência está curta, ou quando a ansiedade ou a angústia bate, é saber que a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então, que Ele que é o nosso supridor. Tá? Então, isso para mim, tem sido de grande consolo, né? Confiar no propósito de Deus. E saber também que esse mundo nós teremos aflições, mas tem bom ânimo, nós vencemos o mundo, né? Jesus diz que nós somos vencedores e estaremos eternamente com o Senhor. Que todo sofrimento que a gente passa aqui, toda luta que a gente passa, serve para edificação, mas teremos dias de glória com o nosso Senhor Jesus Cristo eternamente. Isso me traz também muito consolo. Foi isso que eu gostaria de destacar nesse período de aprendizado aqui maior. Tá bom? Obrigado. Irmãos, eu vou dar a palavra para o Gerson agora, e depois eu vou já encaminhar para o final, que por causa do nosso horário, né? Gerson, você está pronto? Oi, Flavinho, tudo bem? Só queria perguntar para a dona Geni se ela não tinha nenhum filho que pudesse levar ela até o INSS, né? A sacanagem, né? Não tinha, né? É fogo, esses filhos aí não prestam mesmo.
Não, Flávio, aqui, falando de paciência, né? Até o Gilberto comentando assim, né? O que acontece? Eu acho que... Ó, o Samuel. E eu tô de férias, hein, gente? Era só me pedir, mas tudo bem. Eu tive uma situação, gente, no Pan-Americano, né? No Banco Pan-Americano que eu trabalhei. Eu cheguei numa segunda-feira, 8 horas da manhã. Já tinha umas 20 pessoas no andar, né? Um andar, assim, de mais de 100 pessoas, né? Gente, eu mal cheguei, encostei na minha mesa, tem uma gerente lá que ela começou já a ser estúpida comigo. Eu falei assim, você não atende o celular, não? Aí eu olhei para ela assim, né? Falei, atendo. Ela falou, te liguei 20 vezes, o sistema de cartões parado, rodou o final, porque eu cuidava de alguns sistemas, mas esse especificamente eu não cuidava, né? E a pessoa começou a esbravejar de uma tal forma, gente, mas como domingo à noite foi um culto abençoado, né? Até na época do pastor Alexandre, aquele culto, aquele louvorzão gostoso, que você dorme em paz, o Coringão ganhou, tava tudo beleza o domingo, né? Então, eu não ia ali perder a paciência, mas, gente, imagine uma pessoa muito estúpida, né? E eu peguei o celular, como eu tinha o celular do banco, né, era corporativo, eu era obrigado a atender 24 horas, né? Então, eu atendia também chamados na madrugada. Eu olhei o celular, fui calmamente, né? Como ela estava assim, 3 bancadas para trás, 3 fileiras para trás, eu falei assim, Mônica, eu não recebi nenhuma ligação do banco, né? Porque o sistema parou, porque o processamento não aconteceu e ninguém te acha nesse mundo. Eu falei assim, mas do que você está falando? Do sistema de cartões. Eu falei assim, mas eu não cuido do sistema de cartões. Ela falou assim, você não é o Fernando? Eu falei, não, eu sou o Gerson. Gente, você imagina a cara que ela ficou. E ali, assim, eu tive um grande, né, superação, exercício da paciência, porque ela merecia uma resposta atravessada, entendeu? E ali eu me acalma, tudo. Parte do andar começou a dar muita risada, né? O pessoal se escondia atrás do computador, dando risada dela. Ela deixa para lá. Nem assim um pedido de desculpa, né? Então, cara, né? Cada um tem suas situações aí, mas esse que agora que vocês falando aí, eu lembrei dessa situação, só para reforçar.